Shalom a todos, Shalom família MCR, estamos em mais um Casa de Intercessores, né? Um programa que o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver momentos muito preciosos, abordando temas de extrema relevância, e hoje não poderia ser diferente. É um prazer estar com você nessa noite tão preciosa, uma noite onde o Senhor tem muito a nos falar. Começamos na semana passada tratando a respeito de uma temática que aponta diretamente para a luta contra o suicídio, e hoje estaremos fazendo uma abordagem, dessa vez dentro de uma ótica um pouquinho diferente, mas também sobre o suicídio dentro do nosso tema do mês, né? Quando os finais são transformados em começos. E que hoje definitivamente seja sim um tempo aonde Deus te chama para provar de novos começos perante finais que se encontram aí ativos, resistindo ao propósito do Senhor na tua vida. Para começarmos essa noite, quero compartilhar com os irmãos um texto que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, diz assim: sofremos pressão de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. No versículo 16 ele diz: por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo de que as que não são visíveis, essas são eternas. Que essa palavra seja, sim, um convite para tudo aquilo que o Senhor tem a fazer nessa noite, onde o Senhor nos desperta, sim, para um tempo muito precioso, um tempo de vida, um tempo de superação, e é uma alegria muito grande estar com você nesse tempo. Antes de começarmos, quero apresentar, estamos aqui hoje com uma irmã preciosa, que já nos conhecemos há muitos anos, né? A nossa psicóloga, que estará hoje trazendo para nós um tempo muito precioso, de muito conhecimento e muita informação a respeito desse tema tão necessário, tão importante, que realmente possamos compreendê-lo mais. Por favor, Grace, se apresente. É uma honra tê-la conosco. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É um grande desafio e eu acredito que nós temos muito a conversar e a elucidar a respeito desse assunto. Eu espero que seja um tempo agradável para todos nós. Glória a Deus. Realmente esse é um tempo muito, muito precioso, como nós tratamos na semana passada. Estivemos aqui com o irmão Henrique, um testemunho bem impactante, trazendo um pouco desse cenário de quem vivenciou uma experiência nesse fim de linha, nesse fim de poço que representa uma tentativa de suicídio, né? E hoje Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui com a Grace, que como psicóloga estará trazendo para nós a visão do profissional, daquele agente de ação que realmente acaba tendo que se deparar com esse assunto de forma prática, evasiva ali o tempo todo, na realidade de vidas de pessoas que se achegam a seus consultórios, e eu tenho certeza que hoje será um tempo muito enriquecedor. Antes de nós começarmos, eu quero chamar a sua atenção para esse QR Code que está aí na esquerda do seu vídeo. Por favor, esse QR Code, como o pessoal já está acostumado, ele faz parte aí da nossa Casa de Intercessores, é através dele que você pode fazer o seu pedido de oração, e trabalhando essa temática, eu já chamo a tua atenção para a necessidade de você trazer a realidade de pessoas, às vezes pessoas que não são nem ligadas diretamente a você, mas que você sabe que estão passando por situações de grande pressão emocional. É importante, coloque o nome dessa pessoa, pegue seu celular, faça essa leitura aí no QR Code, preencha direitinho, é bem rápido, e existe uma equipe agora adorando, orando, esperando o seu pedido de oração, exatamente para orar especificamente por você. Entendemos que essa é uma noite de milagres, amém? Então já não
já não perdendo muito tempo, né, mas valorizando cada minuto dessa noite. Quero dizer que eu estou muito feliz, minha irmã. É uma honra, mais uma vez, tê-la aqui conosco. E já entrando um pouco nessa temática, estamos dentro de um tempo muito desafiador, onde muito se fala sobre isso, já não é tão tabu, já não é um assunto tão distante. Mas como que você tem encarado a forma como tem sido abordado essa temática a respeito de suicídio? Como que você tem percebido? O que você tem a falar diante de tudo que você, na condição de profissional, tem visto diante disso, Grace? Hoje a gente percebe que a sociedade em si, ela tem tido muito mais acesso, né, à informação. E isso é bastante positivo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda lida com uma resistência muito grande das pessoas em aceitar, né, essa condição, muitas vezes, de adoecimento emocional e mental, né? Então, a gente busca o tempo inteiro estar sempre trabalhando dentro dessa perspectiva da psicologia, que é o que a gente chama de psicoeducação, né? Então, a gente tem que estar sempre falando sobre esse assunto, trazendo essa perspectiva de que existe um tratamento, de que existem formas de ajudar pessoas que se encontram nesse momento em crise, né? E que a principal questão de tudo isso é trabalhar, né, com foco na prevenção, né? Então, hoje a gente já sabe disso, né? A sociedade tem acesso a essa informação no sentido de entender que hoje 90% dos casos de suicídio eles podem ser prevenidos, né? Então, quanto mais informação nós temos, quanto mais trabalhamos a visão da sociedade a respeito das questões emocionais, maiores são as chances da gente estar resgatando pessoas dessas situações. Uau, interessante isso. Quero que você guarde essa informação. 90% de casos, né, de tentativas de suicídio que geram, né, que acabam consumando a realidade da morte, podem ser evitados. E isso é um alerta para nós. Eu confesso que é um número que me chamou muita atenção e que esse número realmente vigore, que possamos realmente trabalhar a favor desses 90%. Glória a Deus, a vida está a nosso favor, amém? Quero fazer uma pergunta dentro disso que você colocou, Grace, a respeito dessa relação da sociedade, uma sociedade bem informada, mas por um lado também existe uma cultura que parece explorar um pouco isso, né? Eu falo porque há pouco tempo atrás tivemos uma onda aí de jogos adolescentes aí, baleia azul, situações que parecem ter usado dessa informação como um estimulante. Como que você, na condição de psicóloga, você vê esse cenário? Será que o excesso de discussão também produz um excesso de estímulo? Ou existe sim já uma necessidade de uma sociedade de encarar isso de forma mais natural, mas não para prevenção, mas sim para tratar isso como um aspecto comum que pode acontecer e até positivo, vamos dizer assim? Ao mesmo tempo que a gente tem um aspecto positivo em relação às informações, ao acesso à informação, também tem essa questão negativa, né? Então, hoje a gente vê pessoas que elas estão cada dia mais introspectivas, dentro dos seus quartos fechados, né, isoladas de uma sociedade, vivenciando um mundo estritamente virtual, né, em que isso se torna um facilitador ou até mesmo um comportamento que predispõe não só ao suicídio, mas ao adoecimento mental, né, ao adoecimento emocional. E uma questão muito importante que a gente vê hoje também, que chega muito aos consultórios e que a gente não pode tratar como tabu, é essa ideia, principalmente entre uma prática muito comum entre os adolescentes, que é a prática do cutting, né? Então, eles se cortam e a gente não minimiza esse sofrimento, né? A gente entende o cutting como uma forma que essas pessoas têm de também aliviar uma dor que elas têm, né? Para muitas pessoas é também uma forma de se chamar atenção, é visto socialmente como uma forma de se chamar atenção, mas dentro do meio da saúde mental a gente lida com isso de uma forma muito objetiva, como talvez aí até um comportamento suicida, né? Essa pessoa ela vai buscando essa sensação de prazer através do corte do corpo, né? Normalmente o adolescente ele corta os braços, ele vai, né, em lugares que não sejam tão visíveis.
porque de fato eles sentem um prazer, um alívio momentâneo, né, de uma dor emocional. Então é uma questão que nos chama muita atenção, né, que está muito em alta no sentido de que nós temos visto tanto adolescentes como crianças hoje que têm saído da prática do cutting literalmente para o comportamento suicida, né, para tirar a sua vida voluntariamente. Meu Deus. Então é algo que a gente tem chamado muita atenção nesse sentido. Realmente são assuntos, né, são situações que nós precisamos entender. Precisamos mergulhar e explorar isso, principalmente como igreja. A Grace falando sobre a realidade de pessoas, o momento em que os nossos inimigos usam dessa exposição, que é uma exposição ampla e ela é necessária, uma exposição que faz com que um assunto tão complexo se torne um assunto comum, e ele usa exatamente esse aspecto comum para banalizar o efeito desse assunto, fazendo com que pessoas das mais variadas classes, situações, se permitam, né, mergulhar numa experiência tão dramática, tão terrível. A ponto de hoje é normal falarmos de suicídio de crianças. E isso é muito sério, meus irmãos, isso é muito sério. É interessante que, enquanto ela falava sobre o comportamento que as pessoas têm assumido, comportamentos que muitas das vezes nós tratamos de forma bem superficial, acreditando que diz respeito só a chamar a atenção, como, por exemplo, o caso de um adolescente que se corta, né? Até mesmo uma criança que já começa a assumir esse tipo de comportamento extremamente traumático, e nós precisamos realmente ter um papel, uma posição diante disso. Eu ia fazer uma pergunta, né, diante de tudo isso que eu estava falando, mas realmente me surgiu uma questão que eu acho muito importante, considerando esse momento em que principalmente crianças e adolescentes começam a ter esse tipo de comportamento. Existe um procedimento que você aconselha como psicóloga quando uma criança começa a assumir ou a apresentar algum tipo de comportamento que antecede, ou se existe alguns comportamentos que antecedem a prática do cutting, como você falou, né? Como que um pai ou uma mãe ele deve reagir diante disso? Bom, a primeira questão é observar as mudanças de comportamento, né? A gente entende que a maioria das pessoas que são suicidas, sejam ela criança, seja ela um adulto, ou um idoso, ou um jovem, ele vai dar algum sinal, né? Alguma mudança. E quem percebe essas mudanças são as pessoas mais próximas, né? Então, se eu estou dentro da minha casa e eu percebo que meu filho ele fica isolado, não tem vida social, tá? Que tipo de jogo que ele joga, qual tipo de conteúdo que ele consome na internet, né? Eu preciso estar observando isso, né? Toda mudança de comportamento, ela precisa ser muito bem analisada, principalmente com uma criança, porque a criança ela não responde, ela não demonstra o sofrimento emocional dela da mesma forma que um adulto, né? Muitas vezes a criança está mais irritada, ela vai chorar muito mais, ela tem uma mudança de comportamento daquilo que é típico com os pais ou com os primos, com os amigos na escola, de repente fica um pouco mais isolado, e os professores também têm esse papel de perceber esse tipo de comportamento, né? Então, a partir desse momento em que se observa uma mudança de comportamento nessa criança, nesse adolescente, é buscar ajuda, né? Dar esse espaço de acolhimento dentro de casa, jamais minimizar uma dor, porque você é criança, você não sabe o que está falando, você não sabe o que está sentindo. Isso é muito comum a gente perceber na fala dos pais, no sentido de desqualificar aquele sentimento, aquela dor, né? E acabar reagindo agressivamente com esse filho, né? Com esse adolescente, com essa criança, e não prestar o atendimento ou recorrer a uma ajuda adequada nesse sentido, né? De prevenir esse comportamento. E isso é algo que a gente precisa considerar como pais, né? Como sociedade. Nós temos uma facilidade muito grande, principalmente dentro de um ambiente tão superficial que nós temos vivido, onde cada um está muito preocupado com as suas necessidades, com as suas dificuldades, com as suas prioridades. Nós olhamos para o outro sempre dentro de uma perspectiva de desmerecer, de depreciar sentimentos, sensações, comportamentos, acreditando que está tudo dentro de um padrão de normalidade.
E eu quero chamar a sua atenção para você que é pai, para você, mamãe, né? Eu sei que nós viemos de uma criação e a gente gosta muito de valorizar essa criação. Ah, porque na minha época isso não existia, na minha época isso tudo era frescura. Meus irmãos, se tem um argumento, no mínimo desnecessário esse, de criarmos um comparativo totalmente desproporcional, e eu falo isso espiritualmente, socialmente, os parâmetros, as rotinas, as realidades eram outras. Não tem como você simplesmente olhar e fazer uma comparação bem superficial sobre quem você era, o padrão de vida que você tinha, com o padrão de vida que os seus filhos têm e o comportamento, as lutas, as guerras que eles manifestam. Isso não tem nada... eu quero dizer para você, isso não tem nada a ver. Faça questão de entender que estamos numa sociedade muito sensível e essa sensibilidade não é por causa de uma criação, de um pai, de uma mãe, seja ela muito efetiva, seja ela menos efetiva. Isso sim começa nessa criação, mas tem muito mais aspectos que envolvem isso. Nós estamos falando de sociedade, de cultura, de situações que acontecem na velocidade da luz e nós nem percebemos. Então, por favor, vamos vencer esse tipo de postura que ela é no mínimo orgulhosa. Tudo bem? Aí sim eu quero fazer uma pergunta, Grace, baseado inclusive no testemunho do Henrique, né? Eu conheço o Henrique, nós trabalhamos juntos, né? Alguém sempre muito ativo, muito proativo, né? E em nenhum momento, enquanto a gente conversava aqui, eu lembrando de muitas cenas que tivemos juntos, representa alguém que ele faz exatamente a contramão do que se isola, que se fecha, daquele que muda agressivamente a sua postura diante de uma situação. Né? E por incrível que pareça, eu acho que esse tipo de pessoa está até mais evidente, né? Está aumentando a incidência desse comportamento das pessoas na busca, até por tentar se esconder, tentar omitir, fazer a coisa de forma mais velada possível. Ela se preocupa em criar um personagem onde está tudo bem. Como lidar com uma pessoa, e aí é uma pergunta que eu acho ela bem complexa, que aparentemente ela está bem, ela cria esse personagem do tá tudo bem, ela faz, na verdade, desse otimismo, desse sorriso, dessa disposição de estar sempre servindo, ajudando, como uma forma de esconder, até de fugir de si mesma. Como lidar com esse tipo de gente? Que é o contrário, né? É bem interessante pensar sobre essa ótica, né? Porque, na verdade, a gente construiu socialmente a ideia de que a pessoa com depressão, ou aquela pessoa que comete suicídio, é aquela que está dentro do quarto trancado, que está ali sem praticar o seu autocuidado, é aquela pessoa que não se alimenta, ou que dorme muito, ou que dorme muito pouco, que tem insônia, né? Enfim, e isso existe, né? Quando a gente fala de casos de depressão grave, moderada grave, nós temos casos assim de pacientes que não conseguem sair da sua casa, porque elas não têm energia para isso. E quando eu falo de energia, é uma energia psíquica mesmo, elas não conseguem, elas não têm capacidade em si próprias de buscar ajuda, né? Mas, por outro lado, nós temos lidado com essa realidade, né? De que existem pessoas que, apesar do sofrimento que elas têm, elas continuam funcionais, dentro das suas possibilidades, obviamente, né? Então, ela continua trabalhando, ela sai, ela está com os colegas, ela dá umas risadas ali, ela tem um convívio minimamente social, mas, em contrapartida, existe um sofrimento interno muito grande, né? E essas pessoas, por vezes, estão ao nosso lado no trabalho. Às vezes a gente até pode estar percebendo ali que tem uma pessoa que tem uma mudança de comportamento. A gente sempre vai falar sobre essa questão do comportamento, né? Porque, de fato, ainda que a pessoa não expresse nitidamente aquilo que ela está sentindo, eu estou com depressão, ou estou passando um problema na minha casa, existe uma introspecção, muitas das vezes, né? Então, quem está perto é quem vai poder auxiliar nesse sentido de perceber, né? De perceber se essa pessoa ela está disposta a uma ajuda, né? O que eu, como pessoa, posso oferecer para ela como ajuda, né? E aí uma das questões que também me recorre é no sentido de que, por que será que essas pessoas não procuram ajuda? Né? Qual é o nosso comportamento como sociedade, como igreja, como comunidade frente a essas questões? Né? Será que a gente está reproduzindo um preconceito, está reproduzindo um tabu, está reproduzindo ali uma fala discriminatória para essas pessoas?
né? Então, se eu passo a ter uma postura de preconceito com ela, ou às vezes até na fala ali com os colegas no trabalho, a pessoa está lá do lado, não, esse negócio de depressão não existe, a pessoa escuta e ela fala, poxa, eu já sei que eu não posso procurar ajuda daqui. Né? Então, por que ela se esconde? Né? Mais do que saber como ajudar, é pensar qual é a nossa postura. Uau. Frente a essas pessoas, né? Do que a gente tem feito, que tem ajudado, talvez, de alguma forma, essas pessoas a se esconderem nas suas dores e não procurar sair desses casulos e entender que há uma saída, existe um caminho, né? Que as tirem dessa condição. Meu Deus, isso realmente... confesso que enquanto eu ouvi a Grace falando, eu mergulhei profundamente naquilo que estava sendo apresentado e comecei a fazer uma análise social e quero externar um pouco dessa análise como um chamado. Que tipo de ser humano nós temos sido nesse tempo? Realmente é impressionante, porque enquanto ela falava, eu comecei a perceber, a me ver diante de uma realidade. Eu quero me colocar como parte dessa realidade, por favor, onde nós, nessa busca, por sempre queremos ter o melhor, nos mostrarmos sempre melhor, esquecemos do que de fato temos oferecido. E eu tenho amado muito esse tempo aqui de Casa Intercessores hoje, porque é um chamado para nós, como sociedade, como igreja. Porque muitas das vezes nós estamos dentro de uma rotina eclesiástica, uma rotina religiosa, onde acreditamos que estamos bem, produzindo coisas extremamente efetivas, coisas que valiosas, valorosas dentro do nosso panteão de valores, só que o resultado disso, o efeito disso, o produto que diz respeito à relação humana, como as pessoas nos veem, realmente é um produto que ele está bem empobrecido. E precisamos analisar isso. Imagina você dentro de um ambiente de trabalho onde você trabalha de segunda a sexta, num horário de expediente, 8 horas por dia com uma pessoa dentro desse contexto onde ela está ali, ela tem os seus momentos de riso, ela tem os seus momentos de envolvimento, sempre muito solícita, o tempo todo buscando servir. Como eu falei, ela vai usar até isso como uma forma de fugir um pouco da dor, da crise, do desespero. E um dia ela sai numa sexta-feira de fim de expediente, quando todos estão pensando em voltar para suas casas, famílias, para mais um final de semana de descanso, ela quer usar daquele exato momento, o tempo como um tempo oportuno para dar fim à sua vida. Por quê? Não é só porque ela é uma fujona, porque ela foi egoísta, porque ela só estava pensando, ela se escondeu, ela mentiu, ela omitiu. Não. Eu não quero dizer que a culpa é nossa, por favor. Estamos aqui para assumirmos responsabilidades. Tem uma coisa que nós aprendemos como igreja a vivenciar é exatamente essa postura, né? O assumir responsabilidade. E eu quero te convidar a assumir essa responsabilidade. Muito do que tem feito os nossos filhos tão sensíveis a crises emocionais tem a ver com um padrão de sociedade totalmente volátil, totalmente superficial, distante, impessoal, virtualizado. E cabe a nós, e isso eu faço um chamado a você como igreja, realmente a assumir, a requerer uma postura de ser uma figura de efeito na vida das pessoas, ser alguém que atrai as pessoas, ser um convite à confiança, um convite a experiências verdadeiras, a experiências que realmente fazem diferença na vida de alguém, né? E eu faço essa oração a teu favor agora, né? Que o Senhor te faça ser essa pessoa onde as pessoas vão ter prazer em contar seus segredos, em abrir seus corações e falar, poxa, eu estava pensando em você, hoje eu preciso dizer para você que eu estou todo endividado, eu preciso dizer para você que eu estou vivendo uma crise emocional porque descobri que meu cônjuge está me traindo. E, olha que coisa interessante, né? Eu realmente estou sendo aqui muito abastecido. Quero, continuando aqui, Grace, dentro dessa nossa busca aí, muito obrigado, está sendo algo assim de extrema valia, espero que muitas pessoas sejam alcançadas por essa casa de intercessores hoje, que em nome de Jesus haja um estímulo aí para pedido de oração, como eu falei, existem pessoas orando agora. Mas vamos entrar agora um pouco mais profundo. Agora eu não quero mais entrar com as medidas
de antecipação, né, aquelas medidas que a gente busca ter sobre evitar, né, os primeiros sinais, os primeiros comportamentos. Agora sim eu quero trazer a ênfase sobre a realidade de pessoas que mergulharam num abismo que para elas se mostra como um abismo sem fim, aonde elas assumiram um comportamento já bem isolado, ou estão diante de uma crise patente, ainda que elas estejam escondidas, né, enrustidas aí em seus comportamentos sociais, né, só que elas carregam algo dentro de si. Porque essas pessoas, elas têm muito isso, né? Elas entendem que o problema delas não tem solução. Elas são crentes da impossibilidade. Não, eu cheguei no nível, agora o problema é meu, né? Não tenho como fugir disso. Se eu contar isso para alguém, acabou. Né? E eu quero trazer agora, porque pode ser que eu acredito piamente que existam pessoas que estejam dentro desse cenário agora e que podem estar nos vendo. Pessoas que olham para si mesmas e falam, não, falar é fácil. Né? Essa coisa de se antecipar, né? Correr, antes que a coisa perca o controle, buscar ajuda. Só que agora eu quero tratar de alguém que não tem mais controle. Ele já perdeu esse time da antecipação, da ajuda que vem impedi-lo de entrar numa crise. Como lidar com essa pessoa que ela já consagrou, consolidou esse fim e é questão de momento? Como lidar? Agora a coisa ficou bem dramática. Né? Então, essas pessoas dificilmente elas vão chegar num consultório sozinha, elas vão procurar ajuda sozinha, né? De fato, quando elas estão nesse nível de morte já, assim, já prestes a cometer, né, voluntariamente ali a sua própria morte, elas de fato não vão procurar ajuda, porque elas realmente enxergam o futuro de uma forma extremamente pessimista, né? Então, elas acreditam verdadeiramente que o futuro não lhes reserva nada de bom. Então, por que permanecer? Né? É muito essa pergunta. Quando você vai lidar com um paciente, né, com alguém que te procura dentro dessas circunstâncias, quando ele consegue chegar ao consultório, uma coisa que é muito característica, principalmente de quem tem depressão maior, ali já nos estágios mais avançados, é de uma pessoa que ela não tem percepção de futuro. Né? Ela não tem capacidade de fazer planejamentos para si. Né? Então, para ela, realmente já é o final, é a linha, é o ponto final da vida dela. Né? Então, quem normalmente vai precisar fazer isso é o pai, é o irmão, é o pastor, é o líder, literalmente você pegar na mão dessa pessoa e você levar ela para que ela possa ser assistida, seja em uma comunidade, seja levando a um psiquiatra, seja levando a um psicólogo, né, para que ela possa, de fato, receber um tratamento. Porque sozinha ela possivelmente não vai conseguir. Então, quem precisa ter essa sensibilidade é quem está em volta mesmo. Né, de ir ali, de resgatar. É um resgate que se faz, é gerar vida. Quando eu penso que eu estou tirando uma pessoa ali do fundo do poço, porque ela não tem capacidade em si mesma de lidar com o seu sofrimento, porque ela enxerga aquilo de uma maneira extremamente ruim, né, e sem possibilidade de resolução, então quem vai ter que fazer isso é alguém mais próximo. Né? Essa pessoa ela precisa ter essa visão. Né, de quem está ao lado, na verdade, de que ela tem um papel fundamental no resgate dessa vida. Muito bom. Uau, que legal. Acho bom esse chamado, né? Digo assim, me sinto inspirado porque a ideia de ver pessoas que muitas vezes se sentem tão incapazes de lidar com o problema do outro, é você que Deus quer usar. É você que precisa entender que é a voz, é a mão, é o apoio, é a ponte que tira essa pessoa da condição de fim e vai sim conduzi-la a um novo começo e que haja assim esse estímulo, que haja assim e que isso não seja algo pesado, porque o peso já está em si na própria situação, mas que você possa sim despertar com alegria, com motivação, com fé e trazer essa pessoa, porque uma coisa que nos chama a atenção e muitas das vezes a nossa abordagem é o problema, né? A forma de nós abordarmos. Por isso que eu estava aqui achando interessante, né, a ideia de me ver diante de uma situação onde eu sou a pessoa, eu sou o grande
naquele momento onde a coisa piorou, onde não tem como antecipar mais nada, eu sou a grande pessoa e isso surge para mim como algo muito desafiador, mas algo que me alegra, porque me faz acreditar. Não, eu posso fazer diferença na vida de alguém, mas a abordagem. Eu queria falar sobre a abordagem, né? Porque muitas das vezes a nossa forma de lidar com essas pessoas é em cima de uma abordagem crítica, preconceituosa, aonde nós começamos já em cima de uma rejeição, né? Exato. E você tem como falar um pouco sobre essa nossa abordagem, como abordar essas pessoas? Eu quero trazer ênfase exatamente sobre algo que esconde muito do nosso preconceito, né? A palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? E às vezes você vai abordar alguém nessa situação, a primeira coisa que você fala é: isso é frescura, poxa, não, vem cá, não, esquece isso. E ao invés de ajudar, Você acaba piora, atrapalhando. né? Então, Acaba por atrapalhando. favor, tem como tirar aí os vícios e os maus conceitos e trazer aí algum comportamento aí que favoreça, que ajude pessoas nessa situação? Com certeza, né? Na verdade, a postura de quem vai ajudar nunca pode ser de minimizar aquele sofrimento, né? Exatamente isso. Essas falas carregadas de preconceito e de estigma social, elas reproduzem, né? Faz com que essa pessoa ela sinta maior necessidade ainda, né? De talvez chegar às vias de fato. Por quê? Porque ela ela passa a se sentir muito mais incompreendida, né? Ela não tá recebendo nenhuma forma de acolhimento. Então, quando alguém vira para o outro, né, que está precisando de ajuda emocional e fala isso, isso é frescura, para com isso, tem gente que está passando por uma situação pior do que a sua, né? Você tem tudo, está reclamando, está chorando por quê, né? Isso é muito normal a gente ver, infelizmente, né? Mas esse tipo de fala, ele só distancia, né? Ele distancia e cria uma resistência maior, né, para essa pessoa. Então, ela realmente pensa, poxa, realmente as pessoas não me compreendem. Então, talvez o suicídio seja a melhor solução para esse momento mesmo. Então, o que acaba fazendo? Reproduzindo nessa pessoa um sentimento ainda mais forte de desamparo, né, de desamparo, de inadequação, né, de desesperança, que é um sentimento muito característico, né, de pessoas que estão nesse contexto de suicídio, né? E se a gente for pensar sobre a questão do estigma social, ele foi construído há anos, né, na história como um todo, né? E dentro dessa questão de religião, ele também é muito presente, né? Porque por muito tempo o adoecimento mental ele foi relacionado estritamente, talvez unicamente, a uma questão espiritual, né? A um pecado, a um desvio de conduta daquilo, né, que se espera daquela pessoa que está dentro da igreja. Então, isso só se reproduz, né? Enquanto a gente quanto mais a gente puder falar sobre esses assuntos, mais a gente vai desconstruindo essa ideia, né? Porque não é porque uma pessoa ela é cristã ou ela exerce a sua fé que ela não adoece. Nós precisamos lidar com a nossa condição humana e aceitar que nós temos limitações, né? Se fosse assim, não haveria sofrimento. Se fôssemos tratar só de um lado do ser humano, seria talvez muito mais fácil. Eu queria que, se você pudesse, né, nos chamar a atenção, até porque às vezes é bom quando a gente tem alguns exemplos, né? O que seria, assim, uma abordagem saudável dentro desse contexto? Você abordar alguém de forma saudável, que, por incrível que pareça, são expressões que viram verdadeiras chaves, né? E eu gostaria, né, você como profissional, às vezes nos falta esse conceito, o que seria uma abordagem madura, uma abordagem compatível com aquela situação de uma pessoa que está dentro dessa realidade. Então, abordar uma pessoa nessas condições é justamente você jamais entrar talvez num processo de comparação, né? Você não compara a situação dela com ninguém, isso só vai reproduzir aquele sentimento, fazer com que ela continue naquele looping, né, de inadequação e de entendimento de que talvez a morte seja o caminho ideal para ela. Né? Então, quando a gente oferece uma escuta, talvez a gente não precise nem falar nada, não existe um padrão, sabe? Mas talvez existam mais coisas do que não se fazer do que aquilo que seria ideal fazer naquele momento. Mais do que a gente está preparado para oferecer ajuda, a gente está preparado para o que a gente vai escutar daquela pessoa.
muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir o que ela tem para dizer, Muito né? bom. E aí a nossa postura nesse sentido com essas pessoas é literalmente de não julgamento, né? É de não minimizar, é de não julgar, de não trazer uma condenação sobre aquilo que ela está sentindo, mas de simplesmente ouvir, talvez, olha, eu não faço ideia de como é passar pelo que você está passando, mas eu quero te dizer que eu estou aqui para te escutar. Muito bom. Né? Então, só o fato dessa pessoa ela poder falar sobre o que ela está sentindo, isso já traz para ela um fôlego emocional. Né? E que talvez, a partir dali, ela se sinta um pouco mais encorajada a permanecer, a fazer planos, a buscar ajuda, a entender que existe um lugar ali em que ela vai encontrar um apoio e que ela vai poder sair daquela situação. Né? As nossas emoções, elas lidam com coisas extremamente circunstanciais. Então, tudo aquilo que é passageiro, a gente vive aquilo que é passageiro. Né? As nossas emoções nos fazem enxergar, ora, de maneira muito adequada e em outros momentos de uma maneira completamente inadequada aquilo que a gente está vivenciando. Né? Então, como eu falei anteriormente, essa pessoa que normalmente ela está passando por uma situação de uma depressão ou mesmo vivendo essa questão entre a vida e a morte ali, das escolhas que ela está fazendo, ela literalmente ela enxerga as coisas de uma maneira distorcida daquilo que é real. Né? Porque as nossas emoções, elas nos fazem muitas vezes enxergar dessa forma. Mas as nossas emoções são ruins? De fato, não. Né? Só que muitas vezes elas estão tão intensas e a gente não tem recursos próprios para lidar com a determinada situação, então vem o desespero, né? Vem a questão da desesperança, do desamparo, do se sentir sozinho. Essa questão do desamparo é muito importante, assim, né? É uma característica importante no comportamento suicida. Né? Porque, de fato, ele se sente desamparado, ele não sente apoio em ninguém. E quanto mais a gente reproduz esse estigma e a gente toma uma postura julgadora frente a esse adoecimento emocional que ele está passando, a esse sofrimento, a esse nível de estresse elevado, mais sozinho e mais, talvez, encorajado a chegar ao suicídio ele vai se sentir. Meu Deus, é algo bem, bem sério, bem responsável, mas eu quero chamar a atenção para essa chave, né? O ouvir é uma grande estratégia, uma grande opção, o respeitar e que você possa, de fato, trabalhar dentro dessa postura, que isso sim se mostra responsável. Agora, pegando um gancho, né? Você estava falando começou a falar sobre a realidade de pessoas que sofrem essas crises, né, dentro do ambiente igreja. Vou fazer duas perguntas, fazer uma primeira e depois a gente entra nisso com mais detalhes, né? Mas psicologia e fé, dentro desse ambiente, na luta contra o suicídio, contra essas doenças psicossomáticas que levam ao suicídio, como que você encara isso? O que você tem a dizer sobre isso? As duas andam ali, acredito que uma contribuindo com a outra, né? Uma não invalida a outra de forma alguma, né? Até porque a psicologia e até a OMS, ela salienta muito isso, né? A ideia de que a gente precisa ver o ser humano como um ser bio, psico, sócio e espiritual, né? Ele não é só um emocional, ele não é só um físico, ele não é só o psicológico, ele tem essa ideia das 4 dimensões, né? Então, o espiritual, ele tem essa importância, né? Então, a psicologia, ela de forma alguma, apesar dela não se assemelhar como ciência a uma fé, a uma religião específica, né? Ela se respeita e estuda isso profundamente, né? Quando você vai buscar literatura que fala sobre suicídio, né? Sobre comportamento suicida no trabalho da prevenção e da pós-venção, que é justamente trabalhar com aquelas pessoas que perderam alguém por suicídio, a fé, ela vai entrar como uma questão de fator de proteção, né? Então, aquela pessoa que ela exercita a sua fé, ela tem a prática da fé, ela tem maior possibilidade de não ter um quadro depressivo ou talvez de não ter um comportamento suicida. Né? Mas por quê? Porque a fé, ela justamente vai nos levar a uma questão de esperança, né? Então, essa pessoa, quando ela está exercitando a fé dela, a espiritualidade dela, ela tende a acreditar que dias melhores estão
estão chegando, né? Ela consegue fazer um planejamento, ela consegue pensar no depois, ela consegue pensar que, apesar daquela situação ser pontual e estar muito difícil de se viver, existe uma esperança para se passar por aquilo, né? Então, quando a gente está ali e recebe essas pessoas dentro de um consultório, por exemplo, é muito comum a gente ver essa característica da desesperança, né? Então, a desesperança ela vai ao oposto daquilo que é a esperança, que é produzido pela fé, né? Então, nesse sentido, ele se torna um fator de proteção para esses casos. E pegando esse gancho, né, realmente é isso que nós cremos, né, é isso que como igreja defendemos, realmente uma igreja madura, uma igreja abastecida de esperança, uma igreja de fé, então uma igreja muito blindada, né, pressupõe-se uma igreja muito blindada contra suicídio, contra doenças psicossomáticas. Só que, de repente, principalmente de uns anos para cá, se tornou um aspecto comum, lidarmos com cristãos depressivos, né, um contexto, né, até bem incidente na rotina da igreja, cristãos suicidas e quando eu falo cristãos, eu estou falando inclusive líderes, pastores, cometendo suicídio. Como que você analisa essa situação, né, diante de uma perspectiva de que realmente são agentes de fé, referenciais de fé e, de repente, estão dentro de um contexto que está bem contrário ao que isso representa? Como que você analisa essa situação? A fé, ela é um fator de proteção, né? Como a gente já falou. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que tem fé, ela não passe por um sofrimento emocional, né? Então, a gente, para entender essa questão, né, do suicídio entre líderes, né, cristãos e pastores, a gente precisa entender que existiu uma cultura passada que ainda é muito enraizada nos dias de hoje, infelizmente, de que aquela pessoa que serve a Deus, ela não pode sofrer, né? Ela não pode ter uma desordem emocional, ela não pode ter uma tristeza, ela não pode ter uma depressão, ela não pode sofrer de ansiedade, né? Porque isso tudo acaba sendo relacionado a uma questão espiritual. Então, o que se gera a partir disso, né? Uma pessoa que está dentro da igreja, que exerce a sua fé, que acredita em tudo aquilo que ela escuta e que ela tenta praticar aquilo que lhe é ensinado, quando ela se vê diante de um quadro em que ela está sofrendo emocionalmente, ela se vê completamente inadequada, então ela passa a questionar essa fé, né? Mas como pode, né? Um cristão, uma pessoa que está dentro da igreja, ela está sofrendo. Isso parece de alguma forma incoerente, né? Então, a gente tem visto, por um lado, que muitas denominações elas ainda têm essa visão ainda muito enraizada, né? Por outro lado, nós temos visto também pessoas dentro das igrejas que têm se despertado para isso, né? Para entender que o adoecimento emocional, ele não invalida a minha fé, ele não invalida a crença, né? Ele não invalida as práticas que ele tem, né? Muito pelo contrário, né? Nós precisamos cuidar do ser humano e ter essa visão do ser humano completa. Eu não posso cuidar só de uma área, só uma espiritual, e achar que tudo que acontece com ele é só espiritual, né? Então, esse discurso de pecado, de uma igreja que vê o adoecimento emocional como fruto de um pecado, sempre como fruto de um pecado, ela é extremamente adoecedora. Ela produz e reproduz o próprio adoecimento dentro da igreja, né? E eu queria, já pegando esse gancho, Grace, a respeito do que temos como igreja, né? Porque aí eu me coloco bem dentro dessa situação como responsável, né? Tendo como igreja, muitas das vezes, um papel até contrário ao que seria o papel ideal. Existe, o que você tem assim como um olhar, até um olhar crítico, já usufruindo da tua condição de cristã, mas um olhar como psicóloga, sobre como tem sido essa igreja e o que ela poderia fazer para se tornar mais efetiva dentro desse contexto? Então, antes de a gente entrar nessa questão, né, de como a igreja pode ser um pouco mais efetiva, eu gostaria de
salientar algo importante da questão anterior, né, a respeito do suicídio dentro da igreja, né, principalmente entre líderes e pastores, é que tem uma coisa que nos chama muita atenção, né, é o fato de que esses pastores, muitas vezes, eles estão em sofrimento emocional, eles têm uma carga excessiva de trabalho, né, muitas vezes eles não têm espaço para expressar suas emoções, porque se constitui a respeito deles uma ideia ou uma imagem de perfeição, e esses membros, muitas vezes, que estão dentro da igreja, por vezes, acabam até inconscientemente não aceitando, né, que esses pastores, esses líderes, eles também têm uma vida normal, eles também têm família, eles também têm as dificuldades cotidianas, e isso acaba se tornando um paradoxo para eles, né? Porque ao mesmo tempo em que ele vai ali à frente, ele traz palavras encorajadoras para essa igreja, ao mesmo tempo ele vive ali um sofrimento emocional e aí ele passa a ter dificuldade de encontrar uma ajuda, né? Porque como é que eu estou ali na frente dando sermões, apresentando palavras de encorajamento para essas pessoas e eu estou sofrendo, então eu não posso falar sobre isso. Então, ele passa a alimentar esses sentimentos, né, desadaptados, inadequados, e também assumindo, muitas vezes, essa postura de perfeição, né? Então, isso se torna um fator, né, que pode ser precipitante também para o suicídio, né? Um sofrimento emocional intenso e que a gente também precisa trabalhar dentro dessa perspectiva. E quero fazer um chamado a essa situação, né? Antes de continuarmos para a questão, e foi muito bem-vinda você ter voltado, né, bem-vinda essa ação de voltar à questão sobre o contexto de cristãos que estão aí sofrendo os efeitos de depressão, de doenças, né, emocionais, psicossomáticas e que têm produzido, sim, suicídio no meio da igreja. E eu quero, em concordância, tudo que a Grace falou, e isso é a concordância mesmo, quero dizer que realmente nós produzimos um sistema nocivo à nossa realidade de filhos de Deus. Um sistema chamado religiosidade. Criamos um sistema de super-homens, um sistema de pastores perfeitos, de homens que têm que estar prontos o tempo todo, sempre fazendo a coisa certa, homens imutáveis, homens irrepreensíveis, que precisam estar sempre no auge da sua forma espiritual, sempre pronto a absorver demandas. Eu quero dizer para você que isso não está na Bíblia. Isso não é de Deus, isso não é bíblico, isso não tem nada de espiritual, né? Nós criamos, inclusive, muito do que falamos aqui sobre o preconceito que é gerado também dentro da igreja é exatamente a partir dessa mentalidade religiosa, uma mentalidade que traz uma vaidade, né, cheia de desproporcionalidade, cheia de conceitos soltos, tolos, imaturos, onde você tem prazer em rotular, uma religiosidade que tem como pano de fundo o preconceito, ela adora se promover, né? Existe um cantor que ele fala que nós cristãos nós mentimos muito, né? Principalmente na hora que a gente canta, né? Mas não é só na hora que a gente canta, não. A gente, na hora que ora, na hora que fazemos tantas coisas, principalmente no que diz respeito à nossa relação com o nosso meio, produzimos um ambiente que ele, sim, ele é falsificado. E eu quero fazer um chamado diante do que foi apresentado pela Grace aqui nesse momento. Precisamos nos despir dessas roupagens de orgulho, de prepotência, essas roupagens que nós colocamos, eu falo como pastor, nós colocamos não é porque somos orgulhosos e prepotentes, não, porque para assumirmos um chamado que é de Deus e foi Deus que nos deu, muitas das vezes nos sujeitamos à expectativa da prepotência alheia, do orgulho alheio, onde existe alguém querendo sim promover um ídolo, existe alguém querendo sim encontrar um agente terceirizador de fé, né, um agente intermediador entre ele e Cristo. E eu quero dizer para você, a igreja ela chega a ser contrária a isso em alguns aspectos, onde precisamos sim viver essa fé de esperança, servindo uns aos outros, nos submetendo uns aos outros e, de fato, tendo Jesus como centro. E eu quero fazer esse chamado a você. Se você é líder, está vivendo uma situação que houve uma sobrecarga, houve sim um momento, você está passando por uma situação que você não tem como ser ajudado, por favor, entre em contato conosco.
temos aí esse chat, fala, poxa, eu estou passando, preciso de um telefone, né? Por favor, nós vamos passar esse contato e eu me coloco pessoalmente, juntamente com a equipe de intercessão, a ser sim um referencial de ajuda nesse processo, né? E queremos, como igreja, sermos efetivos nessa guerra que, de fato, ela precisa ser vencida, definitivamente. Não podemos aceitar essa realidade entrando dentro das nossas igrejas. É incompatível, tudo bem? E aí sim eu quero, né, considerar a questão, né? Como lidar com isso? Como se vê diante de uma igreja que ela simplesmente se tornou refém desse tipo de experiência, infelizmente, em muitos aspectos. A igreja tem uma característica muito importante, que é de ser agregadora e acolhedora, né? Então, dentro do ambiente de igreja, a gente encontra pessoas de diversos tipos, né? Com diversas características. E nós temos o nosso primeiro ambiente social, que é dentro da nossa família, ali que a gente aprende a se relacionar primeiramente, para depois a gente passar para uma sociedade maior, né? Que é a nossa comunidade. Mas dentro da igreja, a gente tem essa possibilidade de lidar com pessoas de todas as características, todos os tipos, né? Então, a igreja, ela tem esse papel de ser uma rede de apoio, né? Como a gente falou mais no início, a fé, por si só, ela é um fator de proteção. E o exercício dessa fé é por meio da religiosidade, né? Por meio da prática da religião. Então, a igreja, ela tem esse papel fundamental na comunidade, né? Eu entendo que quando a igreja, ela se posiciona no sentido de abrir espaços como esse que nós estamos tendo aqui agora, para poder falar sobre emoções, para poder entender essa dimensão mais humana do ser humano mesmo, ela está proporcionando um conhecimento que vai se alastrar pela sociedade, né? Então, quando a igreja, ela também se posiciona no sentido de promover espaços, seja debates, sejam palestras, sejam cursos que tragam algum tipo de conhecimento sobre a questão emocional para os seus membros, essas pessoas, elas se tornam pequenos multiplicadores, né? Então, ele chega no trabalho, ele vai saber lidar com aquele colega que talvez esteja um pouco mais introspectivo ali do lado, ele vai saber abordar, ele vai conseguir olhar para as suas próprias emoções de uma forma diferente, de uma forma muito mais acolhedora, né? Vai conseguir olhar para as suas situações difíceis do dia a dia e entender que aquelas situações, elas são passageiras, elas são circunstanciais, né? Elas não são definitivas, elas não definem o valor de ninguém, elas não vão definir o futuro das pessoas, né? Mas o trabalho em cima dessas circunstâncias, sim, a maneira como eu lido com elas, a maneira como essas pessoas, elas aprendem a lidar com as suas questões pessoais, vão definir o seu futuro, né? Então, a igreja tem esse papel aí muito importante na sociedade. Muito bom. Nesse sentido. Realmente esse é um assunto de extrema relevância, que nos chama muita atenção, né? Eu pude apreciar em muitos momentos aqui de tudo aquilo que foi tratado, apresentado pela Grace, né? Grace, estamos caminhando para um fechamento. Confesso que quero muito ter novas oportunidades de usarmos aí essa profissão tão preciosa a favor de tantas frentes que temos que tratar aí como igreja, que possamos nos encontrar não só em casa de intercessores, mas em muitas outras frentes aí, em nome de Jesus. Mas eu gostaria, Grace, já como fechamento, o que você pode nos deixar como uma palavra de esperança, né, apontando seja para aquele que agora nos ouve, que precisa realmente ser despertado, receber ali um despertamento, ali um momento de ânimo mesmo, uma palavra de ânimo, seja para aquele que está lidando com pessoas dentro desse cenário, pais, mães desesperados porque já não sabem mais o que fazer com seus filhos, e seja para a própria igreja, né? O que você tem a nos deixar como uma palavra, né, fechando esse tempo? E já de antemão eu quero mais uma vez, né, dizer muito obrigado, minha irmã, muito bom, por favor, fique à vontade. Bom, para essas pessoas que estão vivenciando hoje essas crises emocionais, o que eu tenho a dizer para você é que existe um caminho de vida, existe uma verdade sobre as situações que você está vivendo nesse momento, né? As nossas emoções, como eu disse anteriormente, elas nos levam a olhar as situações de uma maneira muitas vezes deturpada, né? De uma maneira que ela não é verdadeira, né? A gente enxerga de uma maneira maximizada um problema que de repente não seja tão problemático assim.
Então, todos os dias nós temos oportunidades. Todos os dias a gente acorda, eu sei que você vai acordar amanhã, eu sei que amanhã você vai se levantar e você vai ter mais uma oportunidade, como teve hoje, né, de recomeçar, né? É justamente a ideia do programa, né? Desses finais que apontam para começos, né? Então, todos os dias a gente recomeça. E que bom que a gente tem essa oportunidade de recomeçar, porque eu tenho todos os dias a oportunidade de recomeçar, todos aqui têm, e você também tem. Então, o que eu deixo para você como esperança é isso, né? De que a situação que você está vivendo hoje, ela não acaba ali, né? Você tem condições de passar por aquilo, então procure ajuda, né? Se você não consegue sair do lugar onde você está e procurar ajuda, literalmente, chame alguém para te escutar, compartilhe esse sofrimento com alguém, né? Para que você possa, de fato, recomeçar, reiniciar, né? E não chegar ao final. É isso. Amém. Meus irmãos, tempo preciosíssimo, momento assim de muita gratidão mesmo ao Senhor por nos proporcionar esse momento, onde tratamos de um tema que com certeza será debatido muitas e muitas outras vezes, sempre dentro de uma ótica de esperança, de fé, entendendo que o Senhor é aquele que nos chama para vencer todo e qualquer decreto de morte, toda e qualquer falência, seja ela emocional, física, através de uma experiência que nos faz entender verdadeiramente quem Ele é e o que Ele nos chama a viver, né? E eu olho muitas vezes situações de pessoas passando, né, por realidades, por contextos tão adversos. E é tão interessante ver como pessoas reagem tão otimistas, presas ali, focadas no desejo de superar, de lidar, de realmente prevalecer diante daquela situação. E eu quero que você traga essa imagem à sua memória, né, de tantas pessoas que você já se deparou em situações tão precárias e que olharam e falaram, não podemos superar, e eu acredito nisso, não fazendo nenhuma comparação alienada, mas realmente te fazendo buscar inspiração. Testemunhos nos inspiram e que haja, sim, uma inspiração sobre tudo aquilo que você ouviu, né, a partir dessa Casa de Intercessores. Estamos fechando esse primeiro momento da nossa Casa de Intercessores, mas, por favor, continue aí, que daqui a pouco estaremos voltando com o pastor Chacon, que trará uma palavra do reino, uma palavra diretamente do trono da graça, né, dentro dessa temática, onde o Senhor tem muito a nos falar, e em nome de Jesus será um tempo precioso, e aí sim estaremos orando e fechando esse tempo. Por favor, nos aguarde, voltamos daqui a pouquinho. Agora sim, dando início a essa segunda parte da Casa de Intercessores, né, chamando a atenção, quero chamar a sua atenção mais uma vez para o tema desse mês, quando os finais são transformados em começo. Ouvimos bastante coisa, a nossa psicóloga Grace realmente nos trouxe muito conhecimento, muitas informações, e por favor, que essas informações não se percam. Agora estaremos com um momento muito precioso da palavra do Senhor, uma palavra que vem diretamente, né, que aponta diretamente para toda essa temática a respeito da nossa luta contra o suicídio. Estamos aqui com o pastor Chacon. Por favor, pastor Chacon, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Por favor, fique à vontade. Shalom, família MCR, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né, nesse dia tão especial e falando de um tema de grande relevância, né? E ouvindo a Gleice, a nossa psicóloga, eu gravei uma frase importante, né? Que é mais importante ouvir do que fazer, né? É mais importante ouvir antes de fazer algo. Isso é uma característica do nosso Jesus, né? Antes de tomar alguma atitude, tomar alguma ação, ele ouvia o Pai, né? Em todas as vezes ele tirava um tempo para ouvir o Pai. Então, essa importância de ouvir antes de fazer algo, antes de tomar alguma decisão, né? E nesse tema tem muito a ver com isso, né? Precisamos ouvir primeiro, né? Antes de fazer algo, né? E eu me lembrei de algo que acontece muito no grupo corporativo, né? No mundo corporativo, né? Onde nas reuniões empresariais, né? Nas
reuniões motivacionais, digamos assim, as pessoas trazem esse texto, né, que quando você está diante de uma dificuldade, diante de uma circunstância difícil, diante de algo difícil de lidar, né, é como se você estivesse diante de um muro, né? Então, a importância de você afastar um pouquinho desse muro para que você possa enxergar o horizonte. Mas hoje eu entendo o verdadeiro sentido desse texto, né? É você afastar das circunstâncias, sim, afastar dos seus problemas, mas na medida que você afasta dos seus problemas, das suas circunstâncias, você se aproxima de Jesus, aproxima desse Deus, né? Porque além de você enxergar coisas através desse muro, através desses obstáculos, né, você vai enxergar janelas de possibilidades, Deus vai te mostrar como sair de situações, Deus vai te mostrar como lidar com situações difíceis que você esteja passando, né? E esse tema tem muito a ver com isso, porque a maioria das pessoas se prendem, né, e não acham saída, não acham por onde conseguir se livrar daquela situação, sair daquelas circunstâncias difíceis, né? E ver possibilidades. Mas esse Jesus é um Jesus que mostra saída, que traz uma luz, que faz você realmente ver possibilidades, não só enxergar horizontes, mas enxergar uma saída para isso que você esteja passando, né? E essa noite, esse dia é um dia muito especial, porque você que está nos assistindo através do nosso canal, que você possa ser ferramenta nas mãos do Senhor, né? Que você possa ser usado nas mãos do Senhor nessa abertura de possibilidades. E foi dito também aqui que nós precisamos nos posicionar, né, diante de situações para ser usado como ferramenta e ajudar pessoas, né? Mas precisamos entender e aprender a ouvir antes de fazer algo, né? E para isso eu quero trazer um texto, né, para essa noite, um texto que é maravilhoso, que está lá no livro de Atos, né, no capítulo 16, a partir do versículo 16. E muitos de vocês conhecem esse texto, mas possa ter pessoas que não têm familiaridade com esse texto, né? Então, para a gente ganhar tempo um pouquinho, eu vou comentar esse texto, né, que, na verdade, é um diagnóstico, né, para o suicídio. E o grande protagonista, né, desse texto é o próprio Jesus, né? E ele escolhe aqui uma pessoa, né? Ele escolhe aqui um carcereiro filipense, né, para que no final dessa história, né, ele possa transformar esse final tão trágico em mudanças, transformar esse final em vida, né? Trazer uma ressurreição para esse final. E esse protagonista, que é Jesus, ele vai fazer isso nessa história através da vida desse carcereiro filipense. E a história diz assim, que Paulo e Silas, eles chegam então na cidade de Filipos, né? E depois de estar alguns dias ali naquela cidade, Paulo então e Silas, eles se deparam com uma jovem que estava possuída por um espírito de adivinhação, né? E essa mulher, ela era uma escrava, né, de senhores que lucravam com essa prática, né? E ela perseguia então Paulo por alguns dias naquela cidade, e ela dizia a todos: olha, estes homens, eles vieram para apresentar a salvação a cada um de vocês. E eles vêm da parte do Deus Altíssimo, né? E ela dizia assim a todos. E eu quero abrir uma pausa aqui e dizer que, na verdade, muitas pessoas que estão passando por dificuldades diante desse tema apresentado nessa noite, né, onde eles ouvem verdades mentiras que eles aceitam como verdades, né? E muitas vezes essas pessoas se prendem nessa verdade. E eles ficam enclausurados nessa verdade. E aquilo vai gerando uma sequência, vai desencadeando uma sequência de sintomas, né, que levam a pessoa a uma verdadeira depressão, né? E essas verdades ditas aqui por essa mulher, né,
Paulo, então, com discernimento, sabedoria, revelação, ele repreende aquele espírito que está naquela jovem. Imediatamente aquele espírito, ele sai, então, daquela jovem. Então, os senhores, né, dono dessa escrava, eles se sentem revoltados, porque a partir dali, então, acabou-se a oportunidade de lucrar com aquelas adivinhações, com aquela prática daquela jovem, né? Então, revoltados, eles pegam Paulo e Silas e levam até as autoridades e diz, olha, esses homens, eles são judeus e eles estão trazendo costumes, né, romanos a nós, que para nós é contra as nossas leis e nós não praticamos esses costumes, né? Então eles apresentam Paulo e Silas, né, às autoridades, aos magistrados, né, e dão ordem ao carcereiro, a essa figura, né, tão importante nesse texto, né, que Jesus faz questão de usar, né? E eles apresentam então ao carcereiro e diz, olha, castiguem esses homens, né, e coloquem eles numa prisão e não deixe que eles escapem. E eles agora, eles imputam a esse carcereiro um peso de responsabilidade, né? E muitas vezes eu abro aqui novamente uma pausa e dizer que muitas vezes a essas pessoas que sentem sozinhos, que se sentem oprimidos diante de situações, diante de circunstâncias, muitas vezes eles recebem um peso de responsabilidade, um peso muito grande por não ser um marido perfeito, por não ser um profissional de excelência, e eles recebem muitas coisas vindo de pessoas e vindo da própria sociedade, apresentando a eles que eles não são, que eles são inúteis ou que eles não servem para isso ou para aquilo, e isso é um peso realmente. E eles se prendem a essa carga, né, que recebem, e eles assim não conseguem sair dessa situação. E assim o texto continua, né, dizendo que após Paulo e Silas então serem encarcerados, eles continuam adorando o Senhor, eles continuam orando ao Senhor, e à meia-noite aquela prisão, ela é acometida de um grande tremor, aonde todas as portas se abrem daquelas celas, né? E então esse carcereiro, após acordar de um sono, né, ele percebe que aquelas portas estão todas abertas. E ele se levanta desesperadamente, né, pegando a sua espada para cometer ali um suicídio. E eu quero atentar para esse fato, né, desse carcereiro estar dormindo, né? Muitas vezes essa situação, né, de depressão, de suicídio, onde a pessoa é presa nesse ambiente, né, muitas vezes vem esse sono, né, esse sono diz respeito à perca da identidade. Ele perde a identidade de quem ele é diante da família, diante da sociedade, diante de Deus, né, e ele se fecha. Esse sono ele tipifica muito isso, né? Mas no momento que ele vai cometer o suicídio, Paulo então fala, pare, não faça isso, todos estão aqui. Ele diz, está tudo normal aqui, não faça isso, né? É uma normalidade, não precisa cometer suicídio. E esse carcereiro então, naquele momento ele fala, tragam a luz. Naquele momento ele chama a luz, naquele momento ele, depois de ter acordado e depois de perceber que está tudo normal, é um choque para ele, é um choque. E ele fala, traga a luz agora que eu quero ver, diante daquela escuridão que estava aquele local, diante daquela situação onde não tinha saída, onde não se via mais oportunidades, é uma verdadeira escuridão. Aquele que está preso numa situação como essa, de repente ele chama a luz. Ele chama a luz, e eu quero ressaltar aqui que pessoas que possam estar nos assistindo e nos vendo nessa noite através do nosso canal, ou se você conhece alguém e tem a sensibilidade de perceber algo nessa pessoa, entenda uma coisa, que quando uma dessas pessoas
pensa em cometer esse suicídio ou tirar a sua própria vida, ou chegar e assumir ou aceitar um final tão trágico desse, ele acha que ele está poupando a sua família, poupando os seus entes queridos em cometer tal ato, em assumir para si todo e qualquer prejuízo. É um engano, é mais um engano desse inimigo, porque ele morrendo, ele entrando nesse desfecho tão trágico, ele leva também a sua família à morte. Ele leva a sua família a sofrer também com isso, mas a história desse carcereiro filipense, onde o grande protagonista, Jesus Cristo, faz questão de mudar essa história no final, ele faz questão de transformar a vida desse carcereiro, eu chamaria aqui de coadjuvante nessa história tão maravilhosa, de mudar a história dele. E hoje você pode ter a sua vida mudada, porque aqui entrou a luz. E então esse carcereiro pergunta para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para mudar essa situação? Mudar esse final para um novo recomeço. E aí Paulo diz, aceitar Jesus, assim a sua casa será também salva. Entregue a sua vida a Jesus. E ali não só ele foi salvo, mas toda a sua casa, toda a sua família. E aqui nós estamos diante de uma história que ela nos apresenta uma oportunidade verdadeira, uma oportunidade de transformar finais em começos. E nessa noite eu quero motivá-lo, encorajá-lo a entender processos, a entender que Deus, ele é governo de todas as coisas, de todas as situações. Eu sei que esse Deus que nós estamos falando é um Deus das impossibilidades. É um Deus que transforma todas as coisas, mas Deus ele gera ferramentas, ele capacita pessoas para estar do seu lado, ele proporciona circunstâncias que vai te fazer a enxergar que há um recomeço na sua vida, que há um recomeço, que há uma oportunidade de recomeçar. Por isso, nessa noite nós já queremos fechar esse tempo, né, declarando que há um governo sobre a sua vida, há um governo sobre as circunstâncias e as situações que você esteja passando. Por isso, entregue a sua vida a esse governo, que ele vai transformar um final que poderia ser trágico em um grande recomeço, para que você possa glorificar o nome desse Deus maravilhoso. E aqui nós encerramos, eu quero passar a palavra então ao pastor Luiz, que Deus te abençoe poderosamente. Aleluia, palavra maravilhosa, como é bom poder contemplar a preciosidade que é a palavra do Senhor, né? Uma palavra que de fato ela é digna de ser chamada completa, atual, um texto com um nível de atualidade, um nível de alinhamento com tantas coisas que foram ditas aqui hoje, que chega a nos impressiona. E eu quero que você se perceba, né? Possa se perceber, como o pastor bem falou, o pastor Chacon, dentro dessa figura desse carcereiro, um homem que estava totalmente preso a uma condição, a uma realidade, e essa realidade evoluiu até o momento em que ele vê a sua vida perder o sentido. Mas é dentro daquela realidade que ele literalmente prova de um começo que foi estabelecido a partir daquele final. E queremos definitivamente profetizar começos, grandes começos sendo instituídos para muita gente. O ano de 2020 tem sido um ano que tem sido um berço de depressões, tem sido um poço de crises emocionais e, inclusive, né, estava até conversando com a Grace aqui antes, a expectativa, a perspectiva que existe para que nos próximos meses haja, sim, uma verdadeira reação em cadeia aí de crises emocionais, onde muitas pessoas vão manifestar males, situações, comportamentos e que, sim, apontam, sim, para uma expectativa de suicídio. Por isso nós estamos aqui para nos anteciparmos como igreja. Queremos declarar através dessa palavra que Deus ele vem para sacudir, ele vem para estremecer as bases da nossa vida, não é para nos desesperar, nos paralisar, nos expor, nos matar, pelo contrário. É para nos fazer requerer a verdadeira luz.
e que hoje seja dia de terremotos acontecendo dentro de cárceres, que o que eu acho interessante nesse texto, né, eu gosto muito dele, eu quero chamar a sua atenção, essa é a única prisão da história da humanidade em que todas as suas celas foram abertas e nenhum dos seus prisioneiros fugiram. E eu faço uma analogia a esse cárcere, né? Esse cárcere ele representa muito a nossa alma, porque, na verdade, eu acredito que essa prisão ela existia e isso aconteceu de fato. Mas ela vem para nos mostrar quem nós somos, porque, na verdade, essa prisão representa o próprio carcereiro. Porque quando acontece o tremor e ele perde o controle da situação, ele sim foi o único que tentou fugir. E a prisão dele era uma prisão escura e solitária, né? Dentro do contexto aí da linguagem prisional, vamos dizer assim, o pior nível de prisão. Uma prisão onde ele está sozinho e só. Essa é a prisão que costuma produzir suicídios. Mas eu quero te convidar a chamar a luz. Falar, Senhor, eu quero luz, eu quero essa luz. Muitas coisas estão acontecendo. E o único prisioneiro daquela prisão, ele tentou fugir, porque o suicídio, né, considerado como uma grande fuga. E eu quero, em nome de Jesus, te convidar a parar de fugir. Você não precisa fugir. Esse é um tempo em que Deus quer entrar na sua casa, entrar na sua história, entrar na história de famílias. E uma coisa que, só fechando, isso me chama muita atenção e eu preciso reafirmar isso. Às vezes nós olhamos na nossa crise emocional, usamos inclusive da própria culpa para dar fim à nossa vida, acreditando que a morte vai resolver o nosso problema com nossos pais, nossos familiares, irmãos, filhos, e na verdade isso é uma grande mentira. Aquele homem estava pronto a dar fim à vida dele. Esse é um problema, sim, um problema de uma depressão, um problema psicossomático, um problema que aponta para suicídio, é um problema familiar. Mas, portanto, quando Jesus entra na história daquele carcereiro, ele não só assume aquele carcereiro para si, como ele muda a história de toda aquela família. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, a morte só vai piorar as coisas, só vai aumentar a dor dessas pessoas, aumentar o prejuízo sobre vocês, sobre toda a sua casa. Deus tem luz, uma luz sim que vem ao teu encontro para te fazer entender quem você é e o que você precisa viver a partir daqui. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. E quando eu falo a partir daqui, isso começa na igreja, isso tem a ver com o papel dos psicólogos, com trabalhos, como o pastor Chacon falou, Deus dá sabedoria aos homens, ele ferramenta os homens para que sejamos efetivos a favor uns dos outros, como igreja, como família, como reino, nessa geração. Amém? E isso vai além de um aspecto religioso. Eu falo igreja porque eu vejo igreja muito além das quatro paredes. Eu quero que você agora receba uma oração, eu quero orar por você. Você ainda há tempo, faça seu pedido de oração agora, entregue sua causa agora ao Senhor. Se não é a respeito de suicídio, de depressão, algo nesse sentido que foi muito bem abordado hoje, não tem problema. Traga a tua luta, a tua guerra, porque muitas das lutas que temos apontam assim para essas crises, para essas dificuldades. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo tão precioso, aonde o Senhor nos fez, Pai, provar de experiências preciosas contigo, através, Pai, daquilo que foi apresentado pela Grace, daquilo que foi falado pelo pastor Chacon. Obrigado, Senhor, queremos, como igreja, Senhor, te pedir agora, vem, Senhor, vem ao nosso encontro, Pai. Tantos pedidos foram feitos, pessoas que têm colocado suas vidas diante de Ti. Senhor, a sociedade, Senhor, decreta esse tempo como um tempo de crise, de doenças emocionais, onde essa pandemia veio, Senhor, para produzir muito mais do que os efeitos de um vírus, Senhor, mas o efeito de uma realidade, uma falência emocional que alcançou casas, famílias, casamentos, identidade de pessoas, Senhor, em seus trabalhos, em suas profissões, pessoas que foram obrigadas a assumir, inclusive, Senhor, a falência como um resultado comum e compulsório, onde elas não tiveram para onde fugir, pessoas que agora lidam a todo custo com uma realidade que aos seus olhos se mostra impossível. Pai, elas se sentem, como foi dito pelo pastor Chacon, pressionadas sobre a demanda, como um verdadeiro carcereiro, que se obriga a assumir o prejuízo, a dificuldade, ter que lidar com ele.
mas, Senhor, que hoje um terremoto aconteça na vida dessas pessoas, que hoje, Senhor, um tremor abridor de celas seja estabelecido sobre casas e famílias, Pai, e que haja, Senhor, um despertar daqueles que adormecem perante uma vida, Senhor, que adormecem diante das suas identidades, que adormecem em suas fugas, esperando o momento certo, esse momento que não tem nada de certo para dar fim às suas vidas. Pai, esse momento não vai acontecer. Esse momento não vai acontecer, Senhor, porque hoje elas são despertadas, essas pessoas, elas são despertadas e elas são atraídas pela Tua luz e que elas possam se pedir essa luz que vem, Senhor, através de um ombro amigo, através, Senhor, da relação de pais e filhos, através, Pai, do papel de uma igreja próxima, de um psicólogo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos, Deus Todo-Poderoso, faz o teu milagre. Chamamos, Pai, nesse tempo, vida, a abundante vida do teu Espírito, Senhor. Seja ela liberada agora sobre ambientes, Senhor, que estão totalmente paralisados pela morte e que haja, Senhor, uma liberação de milagre. Senhor, milagre sobre cada pedido, sobre cada causa apresentada, Senhor, aqui durante esse tempo de intercessão. Pai, nós te pedimos, completa a tua boa obra, Pai, e sairemos desse tempo de pandemia, Senhor, não debaixo, Senhor, das incertezas, dos prejuízos de uma guerra, Senhor, emocional, mas sim na certeza de que grandes coisas o Senhor fez e que houve, sim, um milagre, porque uma nação se levanta, Senhor, uma nação se levanta curada. Visita famílias, visita casas agora, Senhor, do norte ao sul, do leste ao oeste, visita casas dessa nação, tira todo esse lixo, toda essa bagagem emocional que vem, Senhor, para produzir prejuízo, que vem, Senhor, para produzir falência, e traz, Senhor, traz o frescor da tua vida, a luz da tua vida, Senhor, e que haja, sim, salvação, que haja, sim, Senhor, transformação, não só de indivíduos, mas de famílias, de casas, Senhor, de gerações, de cidades inteiras, Pai, para louvor e glória do teu santo e poderoso nome. É o que nós oramos, Pai, te louvando e te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, minha vontade era orar muito mais tempo. Realmente precisamos de oração. E, por favor, fica esse pedido. Se você está precisando de ajuda, não tente resolver, seja você pastor, seja você um profissional liberal, seja você, independente de sua classe social, o suicídio, a depressão, as doenças psicossomáticas, elas não têm classe social. Entenda isso. Elas atacam todos em qualquer lugar o tempo todo. E é importante você ter uma ação ativa. Eu agradeço, pastor Chacon. Foi um tempo muito precioso e que o Senhor continue a nos abençoar. Voltamos na próxima quinta-feira, 20 horas, com o nosso Casa de Intercessores. Que Deus os abençoe. Shalom.